paz do Senhor, povo de Deus. No compartilhamento da palavra de hoje falaremos sobre promessas. Em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 1 diz assim: Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, na verdade. E aqui vem um primeiro ponto muito importante e um erro que Abraão cometeu e que muitos de nós cometemos é achar que a promessa de Deus está baseada no nosso cenário, na nossa situação, naquilo que estamos vivendo, porque Deus falou: Abrão na época ainda, né? Eu vou te dar uma grande recompensa. E Abrão olhando para o seu cenário, vindo que a maior promessa, aquilo que o desejo mais íntimo do seu coração, que ele mais queria, não tinha. E que quando Jesus falou: vou te dar uma grande recompensa, ele pensou logo nisso, mas ele falou: Senhor, mas como? Se eu olhando para o meu cenário, não tem como isso acontecer. E esse é um erro que nós cometemos quando se tratam das promessas de Deus, porque nós condicionamos a promessa de Deus à nossa condição, ao nosso contexto, ao nosso cenário, mas aquilo que Deus nos prometeu independe dos nossos recursos, das nossas posses, da nossa força, do que podemos fazer ou não, independe do cenário que você está hoje, porque Deus não depende de um cenário favorável para fazer acontecer, para a promessa ser liberada sobre as nossas vidas, não. E continuando na história de Abraão, onde nós temos muitos aprendizados, porque Abraão foi o pai da promessa. Ele viveu verdadeiramente de corpo, alma e espírito a promessa de Deus para a vida dele. E no verso 3 continua dizendo: Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E ele lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para justiça. E novamente Abraão continuava falando: Senhor, mas como? Olha aqui a situação, eu já sou velho, a minha esposa também é velha, é estéril, não tem condição nenhuma disso acontecer. Como que o Senhor vai fazer isso? E o Senhor fala: Abraão, vai ser feito, vai acontecer, eu vou fazer na sua vida. E ele leva Abraão para fora e fala: conte as estrelas. Se é que pode, ele muda o foco, ele muda a direção, ele fala: tão quanto são as estrelas, assim será a sua descendência. E o que Deus nos mostra é que ele não trabalha com as possibilidades que nós achamos, porque Abraão, ele estava olhando ali para a realidade, para aquele momento. Ele já era velho, Sara era estéril, ele não tinha filhos, nenhum sequer, e Deus vira para ele e fala: Abraão, tanto quanto as estrelas no céu, assim será a sua descendência, mudando a mentalidade dele, dizendo que não é pela sua força, não é pelo seu físico, mas é pelo meu poder. E é isso que Deus também quer nos levar a entender, que não é pela nossa força, não é pelo nosso querer, mas é pelo poder de Deus operando nas nossas vidas. Ainda que seja impossível, ainda que seja improvável, Deus está dizendo que vai fazer. Faça como Abraão, creia no Senhor. Logo depois que o Senhor falou: Abraão, eu vou fazer, vai ser dessa forma. É assim será a sua posteridade, tão grande quanto o número de estrelas no céu, tanto que nem se pode contar quantas estrelas existem no céu. E assim eu vou fazer na sua vida. E Abraão creu. Ele não duvidou, ele não questionou, ele apenas
depositou a sua fé em Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Quando Deus liberar uma promessa sobre a sua vida, é muito intuitivo que nós vamos duvidar, que nós vamos nos vitimizar, que nós vamos ter medo, que nós vamos ficar temerosos, ficar pensando como, quando, aonde, com que recurso, de que forma. Mas apenas creia. Deus não nos chamou para duvidar, Deus nos chamou para obedecer e crer. Deus não nos chamou para entender, Ele nos chamou para obedecer, crer, confiar e depender dEle. Então faça como Abrão. Creia. Deus liberou uma promessa sobre a sua vida, não importa onde, quando, quem, o que vai precisar, não, apenas creia que a promessa que o Senhor liberou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele é o Todo-Poderoso, ainda que aos seus olhos pareça impossível, pareça improvável, pareça que é o fim. Ele vai fazer. Foi o que aconteceu com Abrão. Ele achava que era o fim, que a sua descendência ficaria limitada ao seu servo, que nem seu filho era. Mas Deus falou, não, o seu cenário atual, a sua história não acabou, não é o fim. Eu ainda vou construir, eu ainda vou fazer, eu vou te fazer um pai de multidões. E seguindo o texto, continua dizendo, o Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou, Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou o meio. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. E o que nós entendemos e aprendemos com esse texto? Abraão pergunta para Deus, como eu terei certeza, como eu saberei que eu tomarei posse da tua promessa? Porque Deus havia falado para Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, do meio da sua família e vai, e sai, obedeça e vai para um lugar que eu ainda vou revelar a você, que eu vou te mostrar. E ele foi. E aí ele foi sem GPS, sem Google Maps, sem nada, só foi debaixo de uma direção do Senhor. E aqui Deus está dizendo, eu te tirei daquela terra e eu te trouxe até aqui para te dar a posse dessa terra. Só que ele perguntou, Senhor, como que eu saberei que eu tomarei a posse? Como que eu saberei que essa promessa vai se cumprir? E o que Deus diz para ele basicamente é, sacrifica, entrega, faz um sacrifício de adoração, um sacrifício de obediência diante de mim. E é isso o que Deus requer de nós. Muitas vezes nós só queremos pedir, nós só queremos os milagres, nós só queremos as bênçãos, nós só queremos as promessas, mas nós não queremos pagar o preço para isso. E Deus está dizendo para nós, meu filho, eu tenho promessas para você, eu tenho bênçãos, eu tenho milagres, mas primeiro eu quero ver a sua entrega. Você quer saber se essa promessa vai acontecer, se o que você deseja vai acontecer, se o que eu te prometi você vai alcançar? Entrega, sacrifica, renuncia à sua vontade, os seus desejos e entrega. E Abrão foi e fez, ele obedeceu. Então o que Deus quer de nós é o nosso coração entregue, rendido, quebrantado na presença dele. Ele quer ver a nossa entrega. Para receber é preciso entregar. Então o que você tem para entregar diante de Deus hoje? Talvez hoje você só tenha lágrimas, dores, dúvidas, medos, aflições. Entrega diante do Senhor, porque Ele está te moldando, Ele está te lapidando, Ele está te preparando. Se você continuar lendo a história de Abrão, você vai ver que Deus muda o nome dele para que a história dele também seja mudada. Abrão significa pai exaltado, mas quando Deus muda a história, quando Deus faz a promessa acontecer, o nome dele muda para Abraão, que significa
pai de multidões. Então, para Deus liberar a promessa ao teu respeito, Ele vai transformar a sua história. Ele precisa te transformar, te lapidar. Aqui, Abraão teve o seu nome mudado, assim como a sua história, mas Deus quer mudar o meu e o seu coração. E nós precisamos estar dispostos e rápidos em obedecer e entregar o que for preciso para viver as promessas de Deus, para viver aquilo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos aprender com Abraão, nosso pai na fé, a entregar para viver o nosso milagre, a abrir mão do que for necessário para alcançar as promessas de Deus. E se você continuar lendo, você vai ver, e você já sabe, que Abraão foi pai de Isaac, o seu milagre gerado na sua velhice. E Isaac significa motivo de alegria. Isaac significa o filho da alegria, risada, gargalhada. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Agora você pode estar chorando, você pode estar perguntando para Deus como, quando será que vai acontecer as promessas dele ao seu respeito, mas Deus está trabalhando em você. E assim como Isaac veio no tempo determinado por Deus, a promessa de Deus sobre nós também virá num tempo determinado. Hoje você está semeando com lágrimas, mas chegará o tempo da colheita em que você colherá com alegria. Então, que nós possamos viver as promessas de Deus, que nós possamos obedecer a Deus acima de qualquer coisa, porque tudo isso que Abraão viveu não foi fruto das dúvidas, não foi fruto do medo, não foi fruto das incertezas, não foi fruto da ansiedade, não. Tudo o que Abraão viveu em Deus foi fruto da sua obediência, da sua fé e da sua confiança em Deus. E Deus está trabalhando isso em nós. Ele quer que nós sejamos filhos obedientes, filhos prontos em obedecer, que sejamos filhos que creiam no poder de Deus, porque se nós temos um Pai que é todo poderoso, que é fiel, que é grande, que faz o impossível possível, nós precisamos crer, sabe? Que a nossa oração seja: Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Abraão, faça também na minha vida, mas que eu possa crer. Se hoje eu ainda não creio em Ti completamente, me ajude a vencer a incredulidade, para que eu possa crer em Ti, crer nas Tuas promessas, crer em tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. E Deus, me ajude a entregar o que for preciso, o meu coração, a minha vida, a minha devoção a Ti, a minha confiança, a minha obediência. Senhor, trabalhe em mim. E assim como o Senhor mudou a história de Abraão, muda a minha história. Que a gente possa crer que não é o fim. Esse cenário que você vê hoje não é o fim, não é o fim da sua história, não é assim que vai acabar, porque o autor da vida continua escrevendo a sua história e ele tem promessas para você, bênçãos, milagres, chamado, ministério, propósito. Então creia que não é o fim, não acabou a sua história, porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, está agindo na sua vida. Creia nesta palavra, que a sua fé seja fortalecida em Deus, que a sua esperança seja reavivada e que assim como Abraão, nós possamos viver as promessas de Deus para as nossas vidas e que também, assim como ele, nós possamos ser obedientes e entregar o que Deus estiver nos exigindo. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração, que Deus te encontre, que o Espírito Santo te visite, ministre ao seu coração tudo aquilo que Deus tem para falar com você neste dia.